Tá bom, tá bom. Estamos na terceira aula ainda. Tem nada pra fazer. Tédio total. Mas e se? Sim, é só olhar pra sua frente. Olha o teu amigo gordo, roliço, podre. Olha o pescoço dele. Tu não desenha algo nele. Que? Mas pra quê, mano? Eu não quero. Pra que isso? Claro que você quer sim. Olha tua mão. Olha teu pé. Só fica batendo no chão. Tu quer sim isso. Não, mas por que tu só assim? Não. Então, TDAH é foda. Ele não só afeta aspectos maiores na tua vida, tipo escola, trabalho, como você fala com as pessoas, e também aparece em um trilhão de coisa menor na tua vida. Qualquer pessoa hoje em dia tem um mínimo de entendimento do que TDAH é. E eu vou começar a chamar só de TDAH porque é mais fácil. E como qualquer coisa que fica popular, fica no conhecimento público, todo mundo sabe, chega gente burra. É sério. Tem tanta desinformação por aí em TikTok, Instagram de gente que não precisou nada. Porque pras pessoas é só um reel, não tem por que precisar mais. Deixa aí, não dá nada. E até aquelas trends de transtorno mental. E eu vou falar um pouquinho disso. Sim, e tudo que eu falo aqui, eu pesquisei um pouquinho. E dos anos que eu fui pro médico, me explicaram tudo. Mas eu não sou médico mesmo assim, então cuidado aí. Uma coisa que eu fico pensando de vez em quando é como o corpo da gente pode. Pra você viver uma vida boa e morrer velho com os 80 anos, tu não pode simplesmente ficar parado e pronto. Tu precisa de remédio, de medicação, tomar vacina, essas coisas aí. Senão você morre com 30 anos, igual na Idade Média. E como hoje já tem remédio que nem servem só pra doenças assim, sim pra coisas neurológicas. Muita gente acha que remédio é coisa de doido e tudo mais. E meio que é, né? E eu tomo um desses, pra TDA. Eu tomo esses tipos de remédio desde 4 anos. Faz muito tempo. Normalmente por relatos que eu vi, os caras descobrem só bem depois na vida, com uns 20 anos assim. TDA é basicamente o desbalanço de químico na tua cabeça, que faz você sofrer pra ter atenção, ser hiperativo. Tem o tipo inatentivo e hiperativo. E aparentemente eu sou os dois. E que legal. Deixa eu abrir a janela aqui. Quando eu era dessa idade, basicamente nenhum dos meus coleguinhas lá gostava de mim, porque eu era muito chato e não parava quieto. Sim, era criança de 5 anos achando outra criança de 5 anos chato. Sim, uma memória bem específica que eu tenho é quando eu conversava com 2 moleques na minha sala, com 4 anos, e era estranho. Quando a gente é criança, né, a gente lembra com um clima legal, infantil, legal, leve. Mas esses moleques, tipo, eu me senti inferior, sabe? Porque eles eram comportadinhos, sabe? Eles eram normal. E também uma coisa que eu lembro, eu tinha uma mochila de rodinha. E daí tinha outro menino que nem era esses, que estava passando na minha frente. E por alguma falha mental, eu fui e botei a mochila na frente dele, sem motivo nenhum. Que criança maldita. E tudo isso era no infantil, era antes do primeiro ano, do fundamental. E eu sinto isso um pouquinho até hoje. Então desde essa época eu comecei a ir pra clínica toda hora. Então rapidinho já tinha um diagnóstico e comecei a tomar remédio. Por 8 anos. E eu não só ia por isso não, eu ia por outros motivos que eu falo nesse vídeo aqui, por favor me dá dinheiro, tá aí no card. Então eu passava muito tempo na clínica, tipo muito. Mais que uma vez por semana eu tinha consulta lá. Daí começou a rotina de tomar o remédio. E como eu era criança, eu não sabia pra que servia. Mas no fim eu nem ligava, eu só tomava porque eu não sentia nada. Eu me lembro de tentar me explicar várias e várias vezes, mas eu nunca liguei. Só recentemente que eu fui pesquisar melhor sobre isso. E eu não via nenhuma diferença, mas na verdade tinha, e muito. Eu me comportava de outro jeito com o remédio, a captar a função dele. Eu prestava mais atenção na aula, eu tinha tipo uma sensação super específica, que eu não sei explicar direito, que fazia eu ter muito mais vontade de ficar no meu canto sem fazer nada do que fazer coisas. Até que um dia, quando eu tinha uns 12 anos, eu meio senti essa vibe aí. E não foi muito bom não. Eu não sei porquê, mas aparentemente porque eu tomava há muito tempo, eu comecei a ficar com sono no meio da aula. Ao invés de funcionar o dia inteiro como funcionava antes, eu funcionava tipo por 1 hora, depois morria. Depois disso eu parei de conseguir ter consulta lá, daí eu parei de tomar. E eu fiquei uns 2 anos sem tomar. Eu não tinha falado isso pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pro médico. Eu tinha essa ideia que, tipo, não importa o que eu falo, ninguém vai acreditar, porque eu não sei de nada. Que é meio de verdade, né? Mas eu tomava todo dia. Eu sabia como é que era. Eu sabia que era ruim. Mas eu tinha vergonha. Parecia até as cenas de filme americano, que a criança não quer tomar um brócolis ou coisa do tipo. E eu tava certo. Eu tentei várias vezes falar pro médico que tava errado, eu não queria mais tomar. Eu ficava com sono, eu tinha pra eu não tomar mais isso. Daí eu falava, não, mas é mó bom, toma mais. Ninguém acreditava. Talvez você pense, mas isso é pro seu bem, não é pra sempre. Depois de um tempo, você vai parar de fumar e vai ficar melhor. Isso não acontece. Esse tipo de remédio faz efeito por pouco tempo, por só algumas horas por dia. Então, no fim, não mudou nada. Continuei do mesmo jeito. Porque esse é meio que o lado ruim dos médios. Ele quer que você compre o remédio pra depois voltar
e ter mais consulta pra ele, mais dinheiro pra ele e tudo mais. Teve um que me deu um remédio, que não fez nada. Depois eu fui pesquisar e é remédio pra toque, o TTAV. Então eu parei. Depois dessa época eu fui pesquisar mais sobre um que era exatamente, porque mesmo eu tendo, eu não tinha tanto conhecimento assim sobre o assunto. E eu fui vendo os sintomas aumentando. Então eu vou citar alguns aqui. Não quer aquele meme, entre aspas, né, de alugar o tripete na cabeça da pessoa? Então, aparentemente o meu é muito baratinho. Porque tem tanta coisa inútil de fazer eu pensar por horas e horas e horas. E é horrível. 0 de 10. Já aconteceu várias vezes. Acontece uma treta de 2 youtubers que eu gosto minimamente. E eu fico triste. Eu fico pensando nisso, eu fico me incomodando com isso. E eu sei que isso é besteira demais. Isso não me interessa, não é problema meu, essas coisas. O problema é deles. Mas minha cabeça pensa diferente, né? Se eu deixar alguma coisa em um canto, que eu não boto normalmente, como meu celular, eu não acho. Só isso. Eu só não acho. Eu sou basicamente um celular de 2 GB de RAM em 2025. Imagina isso pra vida toda. Então meio que eu desisti das minhas emoções mortais. Quando eu esqueço um livro na escola, eu nem ligo mais. Toda vez que eu saio de casa, tenho aquele desconforto de estar esquecendo alguma coisa. E 90% eu tô mesmo. Mas eu não sei o que é, então não serve pra nada. Quando eu esqueço algo, eu passo pelos 5 estágios do luto em 5 segundos. Eu já não tenho mais alma não. E pior ainda quando alguém mexe nas minhas coisas. Se não tá no mesmo canto que ele sempre tá, é porque sumiu. Porque foi arrebatado. Eu falo mais sozinho do que eu falo com gente. Mas que coisa saudável de se falar para si mesmo. Pra evitar esquecer as coisas, eu fico falando pro alto. E realmente funciona. Desde então acontece muito menos de eu perder um raciocínio no meio do nada. E isso acumula para o nível 2. Que é andar pela casa. A cada 5 minutos eu dou uma volta pra minha casa ou 2. Minha casa é um corredor, então não é tanto assim. Mas eu ainda ando muito. Só para gravar esse vídeo, eu devo ter saído para andar na minha casa umas 20 vezes, no mínimo. Que coisa mais legal. Em um ponto eu fico até meio cansado depois de andar tanto. E é isso aí o vídeo. Não é bom, só coisa ruim. Não tenha, não recomendo. Mas sabe o que deixa melhor essa vida miserável? Tu dá like, tu se inscrever e fazer essas coisas aí. Hypar o vídeo, me seguir nas redes. Tchau. A minha tia tá passando aqui do lado.